passa pelo centro de Chapecó no fim da tarde já deve ter observado um fenômeno bem peculiar que acontece todos os anos. Milhares de andorinhas fazem das árvores da Avenida Getúlio Vargas uma espécie de dormitório. O fato chama atenção pela beleza, mas também já gerou muitas polêmicas. Como conciliar os espaços urbanos com as aves? O que fazer para impedir que algumas espécies deixem de existir pela ação predatória do ser humano? O tráfico de animais ainda existe na nossa região? O programa Outros Olhares de hoje fala sobre pássaros, diversidade da vida silvestre e o que está sendo feito para que a relação ser humano-natureza seja mais harmoniosa. Fique com a gente! Para falar sobre esse assunto, aqui conosco a professora Eliara Solange Miller, que é doutora em Biologia, Diversidade e Manejo da Vida Silvestre. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui na TV Uno. Que bom, muito legal a gente poder discutir esse assunto e compreender também para que, como nós falamos antes, essa relação entre ser humano e natureza seja mais harmoniosa e possível, né? Com certeza. Professora, esse fenômeno que acontece todos os anos na Avenida Getúlio Vargas, muitas pessoas já presenciaram, né? E é um fenômeno muito bonito, inclusive das andorinhas, né? Que tipo de aves, especificamente, é essa andorinha? Então, é a andorinha doméstica grande, o nome científico dela é Prognica libia, e no Brasil existem 16 espécies de andorinhas, e essa andorinha que se reúne no centro de Chapecó é a maior andorinha que nós temos no Brasil, né? Então ela tem um peso mais ou menos de 33 a 50 gramas, né? Uma variação entre os indivíduos, mas é a andorinha de maior tamanho que se encontra no Brasil. A gente tem várias curiosidades sobre esses pássaros, né? Por que eles escolhem esse lugar? E é muito curioso que, inclusive, são as mesmas árvores todos os anos, né? Então, é porque as andorinhas, elas reconhecem a rota migratória delas por marcos visuais. Então, se a gente pensar em pombos, né, já é uma coisa bem conhecida. Os pombos migram por magnetismo da Terra. Mas as andorinhas, elas usam marcos visuais. O que são marcos visuais? Pode ser um prédio, pode ser uma montanha, pode ser um rio. Então, existe alguma coisa na cidade de Chapecó que é um marco visual para elas se reunirem. E essa reunião é uma preparação para a migração, né? Então, e não necessariamente o marco visual é exatamente o prédio do Banco do Brasil ou estas árvores. Tá. Porque a gente já teve a experiência em 2 anos, né, 2013 e 2014, as árvores da frente do Banco do Brasil foram podadas e num desses anos, em 2014, as andorinhas passaram a dormir na Nereu Ramos. Elas mudaram, então. Ou seja, não foi aquele lugar específico, né, e continuou em Chapecó. Nesta última temporada, final de dezembro, teve um dormitório na frente da escola Nelson Orostec e um no prolongamento da avenida, já lá perto do posto norte, para cima do corpo de bombeiros. Ou seja, então elas usaram outros lugares também, mas esses grupos eram grupos pequenos ainda, de 200, 300 indivíduos. Em meados de janeiro, elas usaram perto do terminal rodoviário, um grupo de mais ou menos 3.000 indivíduos. E quando esse grupo, 5 de fevereiro, quando o grupo já estava maior, com maior número de indivíduos, elas foram para frente do Banco do Brasil, que é o espaço que todos os anos a gente tem visto, né? A gente tem registro, assim, registro de mídia, registro gravado, desde 2013 que elas utilizam a frente do Banco do Brasil. Mas moradores relatam que muitos outros anos elas também já usavam, não usavam exatamente a frente do Banco do Brasil, usavam outros espaços, mas ali na avenida. E eu gosto de destacar que muito provavelmente Chapecó seja a rota migratória, né, seja um ponto de parada para se preparar para migrar, muito antes de existir a cidade, né? Olha muito só. antes da cidade ser construída. E talvez por falta de mídia, né? Ou por falta da nossa própria atenção, né? A falta de contato, né? De a gente falar que tem os bichos dormindo ali. Mesmo talvez antigamente existiam muito mais espécies, né? Muito mais indivíduos e aí a população não chamava tanta atenção da população. Então não era divulgado. Hoje com a mídia a gente divulga muitos eventos, fica mais fácil né? saber, né? Exato. E professora, eles estão indo para que lugar? Tem como se definir ou se saber qual é a rota que essas andorinhas vão traçar? A gente não conhece a rota exatamente,
mas elas saem dessa região sul e sudeste do Brasil e os países vizinhos, e elas migram para a região da linha do Equador. Então elas vão usar região norte e nordeste do Brasil e países vizinhos, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela. Então exatamente na linha do Equador. Por que é a linha do Equador? É uma região quente, úmida, consequentemente com grande produção de insetos. Elas fazem a migração em busca de comida. Então o que move a migração delas é o alimento. Quando começar o nosso inverno, então, ano passado elas migraram exatamente 15 de maio, esse ano... Tem uma data específica, professora? Não tem uma data específica. Ano retrasado, 1 de maio, ano passado, 15 de maio, e esse ano estamos na expectativa, né? Porque elas migram quando a gente tiver a primeira semana de frio, assim, uma semaninha de frio mais intenso, né? Então, e as aves, elas têm uma percepção da condição climática muito melhor do que a nossa. Então, o primeiro dia de frio que a gente tiver e será uma semana seguida de frio, elas migram no primeiro dia já. Elas não ficam esperando para ver se a semana toda vai ser fria, né? Elas conseguem fazer essa interpretação. Então, estamos na expectativa. Eu vi na previsão que semana que vem, segunda e terça, tem uma previsão a mínima de ser 6 ou 7 graus. Eu não sei dizer exatamente se isso será motivo para elas migrarem, porque a previsão é só 2 dias também. Talvez 2 dias não seja o suficiente para motivar a migração. Mas eu quero ainda destacar que um pouco do ciclo de vida, né? Porque elas então vão migrar agora, vamos pensar em maio, né? Quando chegar o nosso frio, vão para a região da linha do Equador. Ficam lá até o início da primavera. Na primavera, a nossa região começa a aquecer novamente. Então lá por setembro, elas vão voltar para a nossa região. Quando elas voltam, a gente não vê esse grande acúmulo de aves, né? Esse grande dormitório, porque cada casal vai procurar uma cavidade, eles reproduzem dentro de cavidades, vai fazer um ninho fofinho, então vai usar palha, vai usar material que deixe o ninho fofinho, vai colocar os seus ovinhos, incubar, cuidar dos filhotes, e quando esses filhotes estiverem em boa condição de voo, começam a se reunir. Isso vai acontecer lá em dezembro. E aí retoma esse ciclo dessa reunião no grande dormitório. Olha só, quanto tempo de vida tem uma andorinha como essas, professora? Em torno de 8 a 9 anos de vida, então, ou seja, elas viajam 16 a 18 vezes na vida delas, né? Porque são 2 viagens por ano, elas vão em maio e retornam em setembro. Então, muitas delas passam mais do que uma vez aqui por essa região, então. Com certeza. O dormitório ali, em torno os 9.000 indivíduos, a gente tem filhotes e adultos, né? Os adultos são aves que já migraram no ano anterior, né? Ou 2 anos atrás, né? Então, que já fizeram migração. E são eles que ensinam a rota migratória, né? São eles que passam por aqueles mesmos locais para que os filhotes aprendam qual é o trajeto, né? Qual é o caminho dessa migração, quais são os locais de dormitório no centro das cidades, né? Importante também que a gente saiba que não é só Chapecó que tem um dormitório, né? Eu conheço o pessoal do Paraná que relata que lá existe dormitório, então existem outras regiões que também têm esses dormitórios. E geralmente eles são em áreas urbanas, porque essa andorinha, ela é uma andorinha de área aberta. Não necessariamente que ela seja uma andorinha de área urbana. Ela não é florestal, ela não é de florestas, ela é uma ave típica de área aberta. Então, como as áreas urbanas não são áreas florestadas, logicamente ela utiliza essas áreas também. Agora, professora, já aproveitando o gancho aqui, como a gente faz para conciliar a vida silvestre com a vida urbana? Ou seja, esse movimento todo dos pássaros, né? Junto com as pessoas, as ruas, os carros, como conciliar tudo isso? Eu acho que é respeitando. Né? Eu acho que é respeitando, usando o nosso amor, né? Porque quando a gente sabe respeitar, quando a gente sabe amar, eu acho que é possível, né? Eu realmente acho que é só uma questão de respeito. Inclusive essa situação, essa discussão acerca dos pássaros, esse movimento todo, ele é muito bonito, mas como nós falamos antes, ele já gerou algumas discussões em Chapecó, inclusive o assunto foi parar como pauta na Câmara de Vereadores, em função também da sujeira ou dos dejetos provocados, né, das fezes que caem nos carros, nas pessoas, ali no espaço onde as aves dormem, né? O que você acha de tudo isso, professora? Como lidar com a questão do comércio local para que também não sofra os prejuízos, né? Porque pode causar transtornos, enfim. Como conciliar isso tudo e o que você acha dessa questão? Eu acredito assim que
A forma de conciliar é fazer a limpeza, né? Porque não existe uma outra forma. Nós precisamos respeitar que essa é a rota migratória delas, né? E não sabemos o que acontece com elas se a gente alterar essa rota migratória, né? Eu tenho uma preocupação bem grande que é, imagine se a gente retira as árvores desse local, né? Ou retira as andorinhas desse local e elas passam a usar o prédio de um hospital. Né? Para a saúde pública seria um problema extremamente grave. Né? Então, é importante que a gente respeite. E como conciliar? Acho que conciliar, a prefeitura vem fazendo um trabalho, que é o trabalho de colocar uma lona no final da tarde, isolar o dormitório, fazer uma limpeza no dia seguinte, pela manhã. É lógico que o odor ainda permanece, porque tem fezes nas árvores, nas folhas, nos galhos das árvores, né, que não tem como fazer a limpeza. Mas eu acredito muito que é tendo um pouquinho de paciência, né, cada um contribuindo um pouco, e é lógico, acho que as pesquisas elas precisam avançar um pouco nesse sentido ainda, porque a gente não é possível usar um produto químico para limpeza da calçada e redução do odor, porque o resíduo desse produto vai ir para a água, né? Na hora que a calçada é lavada, vai para o bueiro e o destino serão os rios, né? Então a gente ainda precisa estudar um produto que possa reduzir o odor, mas que também não tenha resíduo que acumule no ambiente. Então, acho que essa é uma forma de motivação, né? É uma motivação também para que nós, pesquisadores, nós, universidade, a gente possa ajudar com essa demanda. Uma outra estratégia seria um telhado autolimpante, né? Existe uma tecnologia que são telhados que fazem a autolimpeza. A área ali é um pouco complexa, né, porque elas acabam que usam diferentes árvores, né, claro, a maior acúmulo é na frente do Banco do Brasil, mas algumas árvores do entorno também são utilizadas, né, mas talvez um telhado autolimpante em frente ao Banco do Brasil já iria contribuir com uma redução. Certo. Professora, a gente vê também em muitas cidades turísticas, no Brasil, no mundo todo também, muitos turistas registrando a presença de pombos em praças, em locais. Então a gente vê que muitas espécies de aves, elas convivem bem, elas convivem em harmonia com o ser humano, né? Em função do alimento que essas aves permanecem próximo das pessoas, como é que é essa questão dos pombos? E também já quero lhe perguntar se eles têm possibilidade de transmitir alguma doença. As andorinhas aqui, assim como os pombos, também têm a questão de alguns riscos, né, de transmissão. Sim, existe essa relação das aves em busca do alimento, né? Elas sempre vão para o local em busca de alimento. Elas vão para algum local, em busca de alimento ou em busca de local para pouso, refúgio, proteção, né? Então, as andorinhas ali no centro, o que elas fazem ali, esse local para elas é descanso, é repouso, né? Então raramente elas se alimentam ali nesse local, porque elas chegam, está escurecendo e quando amanhece o dia, elas já saem desse ponto. As andorinhas comem insetos em voo, então elas chegam e pousam, então para elas se alimentarem, elas precisam ficar voando. Então elas se espalham durante o dia em busca de alimento em outros lugares. Mas sim, no caso dos pombos, os pombos eles são atraídos pela alimentação, pelo fato do ser humano tratar, e esses pombos que tem em diversas cidades turísticas é o pombo doméstico, é uma espécie exótica, é importante que a gente tenha clareza dessa diferença, né? A andorinha doméstica grande, que ocupa o centro da cidade de Chapecó, é uma espécie nativa, ela faz parte dos seres vivos, da diversidade que existe na nossa região. O pombo doméstico, que é esse que está nas cidades turísticas, ele é exótico. Ele foi introduzido no Brasil para criação. As pessoas criavam para consumo alimentar, assim como se criam outros animais, os suínos, os bovinos. E por algum motivo, né, em algum momento, ou os pombos fugiram dos viveiros, ou foram soltos propositalmente, a pessoa, por exemplo, desistiu, não gostava mais de ver os pombos em cativeiro e soltou, e eles passaram a usar as áreas urbanas. Então tem que ter essa clareza, da mesma forma que o pardal. O pardal também é uma espécie de ave que a gente vê muito em área urbana, mas a espécie é europeia e ela foi introduzida em São Paulo, né, alguns casais em São Paulo, e hoje eles existem em todas as cidades do Brasil. Inclusive porque nós vivemos num país tropical ou
subtropical, né? E é um país que a condição de vida para os indivíduos é melhor do que a região europeia, que é uma região mais temperada. Então, quando o indivíduo é introduzido no nosso território, ele geralmente se dá bem e reproduz muito bem. Só que causa impacto, né? Por exemplo, o pombo trouxe o histoplasma, que é o protozoário causador da histoplasmose, que é a doença que ele transmite, trouxe junto. As andorinhas não carregam esse protozoário. Elas não transmitem nenhum tipo de doença. Não, a gente tem feito anualmente análise das fezes, não temos encontrado nenhum micro-organismo causador de zoonose, que seria a doença que poderia ser transmitida aos seres humanos. Sim, a gente encontra Isóspora, Eiméria, que são protozoários também, protozoários da andorinha, que causam problemas entéricos para a andorinha. Então, algumas das andorinhas que estão ali têm um protozoário lá que vai causar um mal-estar para ela a nível de intestinos, né? Mas também não é um problema grave, né? Nem para a população das andorinhas e nem para os seres humanos, porque aí é um protozoário que não atinge o ser humano. Certo, é bom esclarecer, né, professora? E também a gente já encontrou nas fezes nematóides, que são os vermezinhos achatados, né? É capilária o vermezinho que nós encontramos. Então, claro, elas têm micro-organismos também nas suas fezes, mas nenhum causador de uma zoonose. Então, a gente não precisa ter nenhuma preocupação com saúde pública. Apesar dessa minha fala, eu gosto de destacar. São fezes, como são as fezes dos seres humanos, como são as fezes dos cachorros e dos gatos. A gente precisa fazer a higiene pessoal toda vez que tocar em alguma coisa daquele local. Higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão. Se caminhar por aquele local, lavar o seu calçado com água e sabão. É o suficiente e podem ficar tranquilos. Certo, professora. É bem importante você fazer esse esclarecimento para quem está em casa também nos assistindo, para que as pessoas não tenham receio, não tenham medo e saibam que essas aves não fazem mal para as pessoas, né? Agora, professora, fique conosco que a gente vai seguir daqui a pouquinho conversando sobre esse assunto, ok? Depois do intervalo, nós seguimos conversando sobre as aves e a vida silvestre. Quais espécies estão ameaçadas de extinção aqui na nossa região? E o que acontece na natureza quando uma espécie deixa de existir? Quais projetos trabalham para amenizar os impactos do ser humano na natureza? Já já a gente volta. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2016 aponta que no Brasil existem 52 milhões de cachorros e 21 milhões de gatos. O estudo divulga ainda que 44% das famílias possuem ao menos um bichinho de estimação. Com o aumento do número de lares que consideram os pets como parte da família, novos serviços têm surgido para atender as demandas dessa população de quatro patas. Com o objetivo de facilitar o contato entre o cliente e o pet shop, Lucas Dalberto, na monografia do curso de Sistemas de Informação, desenvolveu um aplicativo chamado Agenda Pet, feito para o sistema iOS da Apple. O aplicativo permite que o cliente escolha entre serviços oferecidos pelos pet shops mais próximos, além de agendar o melhor dia e horário para levar o pet. O aplicativo também auxilia no lembrete de vacinas, horários e dias que o animalzinho precisa ir ao veterinário. Segundo a Pet Brasil, em 2016, o mercado de pets movimentou no país mais de 18,9 bilhões de reais, o que nos coloca em terceiro lugar no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eu sou Ana Virtuoso e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Outros Olhares, aqui comigo a professora Eliara Solange Miller, que é doutora em Biologia. Professora, vamos seguir o nosso assunto aqui. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre a situação das florestas da nossa região. Você pode nos citar exemplos de algumas aves que estão ameaçadas de extinção e que são típicas aqui da região? A gente tem, assim, é um assunto um pouco difícil, né? Porque como não temos registros históricos, né? Os estudos, apesar de ter um livro publicado em 1996 que cita aves da região oeste, mas antes disso não tem muitos registros. Então a gente não sabe exatamente quais foram as espécies que foram extintas localmente, que a gente chama,
quando foram extintas nessa região e ainda podem existir em outros locais. Mas pelos registros que eu conheço, nós temos pelo menos 5 espécies extintas localmente, né? Então, uma delas é a jacutinga. E temos outras 35 espécies que são ameaçadas de extinção, que ainda tem registro nos dias atuais, mas elas são ameaçadas de extinção. O número então, é bastante reduzido, então. O número dessas aves ameaçadas de extinção, elas têm que ter uma redução grande aí no número de indivíduos para ser considerada. Tem vários critérios, né, para considerar quando o bicho está em alguma categoria de ameaça, né, porque existe o criticamente ameaçado, o ameaçado, o vulnerável, né, são categorias diferentes e a população precisa estar reduzida, ou a distribuição local ser pequena, né, ele não ocorrer em muitas regiões. Então tem diferentes critérios que são estudados para determinar se o bicho está ameaçado ou não. Mas das espécies ameaçadas que tem na região, a gente tem o papagaio de peito roxo, talvez seja uma das espécies mais ameaçadas e que ocorre de forma significativa na região, mas é uma espécie ameaçada a nível mundial. Tem o pica-pau de cara amarela, tem o araçari castanho, então tem várias espécies, estalador, que é uma espécie bem de floresta da margem do rio Uruguai, então é bem típica da nossa região e é considerado na lista de espécies ameaçadas. Olha só, e em relação ao número de apreensões, professora, eu sei que você acompanha o trabalho da Polícia Ambiental, também pesquisa os dados, né, em relação a apreensões. Como é que está a situação aqui da nossa região? Ainda tem um tráfego muito grande, né? Infelizmente é o tráfico, né, de aves? Tem, não só de aves, como de outros animais também, é bastante preocupante. O tráfico de animais, ele é considerado a segunda ou a terceira maior ameaça às aves, né? A primeira é a perda de hábitat, ou seja, quando a gente destrói florestas, corta florestas e os bichos não têm onde viver. E a segunda maior ameaça é o tráfico de animais. E ele também, o tráfico de animais, ele movimenta um recurso financeiro extremamente alto, né? Estando logo atrás do tráfico de armas e drogas, né? E a gente fez um estudo com os dados da Polícia Ambiental, foram 17 anos que nós investigamos, né? Então a gente olhou os registros da Polícia Ambiental dos últimos 17 anos e eles têm registrado 1.016 animais que foram apreendidos. Olha só. E é muito possível que esse número seja subestimado, né? Porque a polícia chega em alguns casos, não em todos. Desses 1.016 animais apreendidos, 980 são aves. Olha só. Então o percentual de aves é extremamente alto, né? É mais de 95% dos animais são aves. As aves são bem vislumbradas para o tráfico, porque pelo colorido das penas, pelo canto, né? As pessoas gostam de ouvir aves vocalizando na gaiola, né? E também pela grande diversidade, existe uma variedade, um número muito grande de espécies, né? Só o Brasil tem 1.919 espécies de aves diferentes, né? E o estado de Santa Catarina 702, então é uma diversidade extremamente grande. Com né? certeza. E professora, você tem conhecimento da devolução dessas aves para o ambiente natural dela, para as florestas? Elas conseguem ser devolvidas e elas sobrevivem a esse movimento todo que é feito? É um pouco difícil responder, né? Mas no nosso estudo ali com os dados da Polícia Militar Ambiental, nós percebemos que a maior parte das aves, o destino foi a devolução para o ambiente, né? A PMA, que é a Polícia Militar Ambiental, ela usa como critério se o animal não tem muita mansidão, se ele não está extremamente manso, né, se ele ainda é um pouco agitado, é devolvido para a natureza. É muito provável que uma boa parte desses indivíduos não seja capaz de sobreviver, mas quando a gente devolve ele para a natureza, ele vai fazer parte da cadeia alimentar. Então, se talvez ele não é uma ave que sabe fugir tanto do predador, ele vai ser predado. E um outro indivíduo não será predado neste caso. Né? Então, devolver para a natureza, deixar a natureza seguir o seu caminho, é uma boa condição. Né? O ideal seria sempre que todas as aves, antes de serem soltas, recebessem um treinamento.
Por que isso não acontece? Porque hoje Santa Catarina tem um único CETAS, que é o Centro de Recebimento e Triagem de Animais, de Tráfico de Animais, e esse CETAS ele está localizado em Florianópolis e está com a lotação máxima na verdade já tem mais animais do que ele consegue dar conta, né? Então o ideal seria que a nossa região tivesse um CETAS, né? Então essa é uma demanda para a região, tivesse um CETAS, que é um local onde teria um grupo de pessoas, de profissionais trabalhando para treinar esses animais a serem treinar eles antes da devolução para a natureza. Com certeza nem todos que são devolvidos sobrevivem, né? Mas aí a gente tem essa clareza. Claro, mas aí como você estava falando, outros animais vão aproveitar, enfim, é o ciclo da cadeia alimentar, né, professora? Agora, assim, uma curiosidade também, o que acontece naquele espaço na natureza quando uma espécie deixa de existir ou quando ela não está ali cumprindo com a sua função? Que movimentos que acontecem? Tudo depende muito da espécie, né? Mas altera a dinâmica do ambiente, né? Então, por exemplo, se desaparecer uma espécie que é frugívora, né? Tem algumas espécies de aves que têm uma relação muito direta com as canelas, por exemplo, né? Consomem o frutinho da canela. Quando consome o fruto da canela, vai carregar a semente, vai defecar em outro local e vai ajudar a ir replantando a floresta. Porque da mesma forma que os animais, que os seres vivos, as árvores também têm um tempo de vida. Então uma floresta ela precisa também ter sempre um plantio contínuo de novas mudinhas, né, de novas plantas. Esse é um dos papéis que as aves desenvolvem, né, que é a dispersão de sementes. Também tem polinização de flores, né, se desaparecer um determinado beija-flor que tem um certo comprimento de bico, que consegue atingir aquela determinada espécie de flor da planta, é o beija-flor que carrega o pólen de uma flor para outra para fazer a polinização, consequentemente a reprodução que vai gerar no fruto e na semente, né? O mesmo para as populações, né? Se desaparecerem os predadores, a população de ratos e de serpentes e de anfíbios vai aumentar extremamente. Então, vai causar um desequilíbrio. Vai causar um desequilíbrio. Então, é um pouco difícil responder, porque depende sempre de cada espécie, né? Porque cada espécie desempenha um papel diferente, né? E vai ter a espécie lá que tem uma relação próxima com a taquara que existe na floresta. A outra espécie que tem uma relação muito próxima com um fruto que está no chão, né? Ou com alguma planta rasteira de solo. Olha só. Né? Então existem muitas relações. Olha só, a gente tem o exemplo da espécie que está ameaçada de extinção, que você citou antes, que é o papagaio de peito roxo, né? E existem também vários projetos aqui na região para a reintrodução desse animal na vida, né? Qual que é o papel do papagaio de peito roxo aí nessa cadeia toda? Então, o papagaio de peito roxo, ele tem uma relação muito próxima com as araucárias, né? Então, é lógico, ele come o pinhão, né? Que é a semente da araucária, que é a árvore típica da nossa região, é uma árvore ameaçada de extinção também. A gente tem que ter o cuidado que por mais que a gente ande na nossa região e enxergo várias árvores de araucária, mas a araucária, ela ocorre numa área pequena, né? Ela ocorre praticamente na região sul, né? Com algumas populações em outras regiões, mas é uma região extremamente pequena, né? Só ocorre nessa porção do território. E o papagaio, ele come o pinhão, mas muitas vezes ele deixa o pinhão cair, ou quando ele está lá na pinha, procurando o pinhão que ele vai comer, outros caem no chão, contribuem para que outros animais terrestres possam comer o pinhão também, ou se ele ficar caído com que ele possa dispersar, né, crescer e formar uma nova mudinha da araucária. Então a relação dele é uma relação muito próxima com o pinheiro da araucária, com a araucária, né, com o pinheiro brasileiro. Mas também com outras plantas, porque a araucária produz sementes mais ou menos de março até junho, e no restante do período do ano o papagaio vai comer outros alimentos, né? Vai comer guabiroba, pitanga, então ele também vai ajudar nessas outras espécies, né? É claro que ele come a semente também, mas ele deixa cair muitas vezes. Claro. E o que fazer, professora? Até a gente passa aí por essa discussão da educação ambiental, né? Como fazer para a gente estancar esse movimento aqui do tráfico de aves? É bem complexo, eu diria que é mudança de atitude, né? Eu acho que é cada um de vocês que está nos assistindo pensar sobre a sua atitude, né?
Porque se existe tráfico é porque existe alguém que compra, né? Então a gente não pode culpar o traficante, a gente deve pensar na nossa atitude, né? Se eu desejo ainda ter um animal silvestre em cativeiro, em uma gaiola, o tráfico vai continuar. Então é cada um sendo responsável, né? Mudando as suas atitudes. Eu trabalho muito com observação de aves na natureza, guio trilhas de observação de aves na natureza, porque eu acredito que as pessoas que tirarem um tempo para pegar um binóculo e observar os bichos na natureza vão perceber o quanto é mais belo ver um animal livre, podendo voar. Com as crianças eu sempre brinco, você gostaria de passar a sua vida toda dentro de um quarto? Sem poder ir para a escola, sem ir no pátio brincar, sem visitar um amigo? É assim que você tem que olhar para a ave, né? Um bicho que é capaz de voar, que é capaz de decidir o que vai comer, né? E a gente coloca ele lá na gaiola e toma decisões por ele, né? Impede ele de voar, dá a comida que nós consideramos ser adequada, né? Eu digo, tem girassol na floresta para as aves comer, né? Não tem. Então a gente também não dá o alimento mais adequado. Olha só, e esse trabalho também de preservação, ele é feito pelo curso de Biologia, de Ciências Biológicas aqui da UNO-Chapecó, né, professora? Onde você atua. Sim, a gente faz diversas ações, né? Essa trilha de observação de aves, ela já faz alguns anos que acontece. A gente faz com crianças pequenas, com adultos, né? Fazem diversos projetos diferentes. Por exemplo, Biologia na Praça é um projeto que tem. Dentro do Biologia na Praça tem uma oficina de observação de aves, né? Que é para estimular as pessoas. E durante a trilha a gente vai falando sobre esses temas também, né? Vai sensibilizando as crianças, né? A gente tem 2 projetos de pesquisa agora que são... Os bolsistas são 2 alunos de ensino médio, então os bolsistas também, daí a gente vai para a escola, conversa com os colegas, né, faz um trabalho com o restante da comunidade escolar, né, sobre a importância da gente criar o hábito de olhar na natureza e não prender na gaiola. Muito importante isso. Então que sirva de mensagem, que sirva de lição para a gente levar e refletir sobre esse assunto, né, professora? Quero te agradecer pela sua participação aqui no programa Outros Olhares. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Ju. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, professora. Muito sucesso nas suas pesquisas, ok? Ok. O programa Outros Olhares desta semana fica por aqui. Acompanhe a TV UNO nas mídias sociais e também no canal 15 da NET. Um abraço para você e até o próximo programa.